Bíblia não menciona sua origem nem o seu crime para merecer a crucificação, mas no livro do Evangelho de Nicodemos, ou Atos de Pilatos, de acordo com este texto, Dimas, ou Dismas, era um ladrão que, junto com outro ladrão chamado Gestas, foi crucificado ao lado de Jesus. O Evangelho de Nicodemos relata que Dimas e Gestas eram companheiros de crime. Contraste com Gestas, que insultava Jesus, Dimas reconheceu a divindade de Jesus e mostrou arrependimento. Quem era o bom ladrão que foi crucificado com Jesus? De acordo com o Evangelho de Lucas, um dos criminosos zombava de Jesus, enquanto o outro, conhecido como Dimas, o defendia e expressava arrependimento. Dimas pediu a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse em seu reino, ao que Jesus respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Então você sabe quem ele é? A Bíblia não menciona sua origem nem o seu crime para merecer a crucificação. A dúvida. Ainda hoje estarás no reino do céu comigo. Mulher, não me toque, ainda não estou purificado. Noé existiu ou não existiu? Bom dia, bom dia, bom dia, Pai de Cristo, com muita paz e alegria. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, estou aqui agora, neste momento, aqui nesse horário, de 5 horas e 47 minutos agora. Hoje é 17 de janeiro de 2026. São agora, nesse momento, a temperatura 20 graus. E eu sou, não 20 não, 25 graus. E eu sou o Batatinha, estou aqui em Uberlândia, Minas Gerais, com muito prazer, com muita alegria. Estou no Brasil, uma terra amada por todos os nós. Então, meu querido e minha querida, vamos analisando aqui agora. Hoje eu vou trabalhar com vocês sobre uns fatos de que, na realidade, todos nós temos as dúvidas, mas ninguém procura saber a dúvida. Porque a verdade, ela dói. A verdade dói em todos nós. Quando nós estamos em cima do muro, sem saber para onde pulamos, aí nós não queremos que nenhum dos dois seja verdade e nenhum dos dois seja mentira. Aí, então nós queremos participar dali, ter o direito de participar de lá e de cá, ou seja, do bem e do mal. Mas se lá dentro da Bíblia, você que acredita na Bíblia, tem uma palavra que fala assim: ou amarás a Deus ou o diabo. Então, na realidade, Deus, pela Bíblia, Deus é orgulhoso. Ou me ama, ou eu te desprezo. Então, se desprezar a Deus, ele desprezará. Se amar o diabo, Deus não vai te amar. Então, na realidade, todo jeito, é uma cortina de dois lados. Ou seja, uma espada com dois gumes. Tanto corta de um lado como do outro. Mas você pode usar só um lado dessa cortina, que na realidade é onde você vai aprendendo a fazer as coisas. Então, eu vou ficar de óculos aqui, que eu tenho que desligar um celular aqui para fazer a gravação, para entrar mais cedo no ar. Então, na realidade, meu querido e minha querida, se todos nós analisássemos que, na realidade, Deus é um só. Vamos falar aqui sobre agora o Deus. Vamos falar sobre o Deus agora aqui, Deus. Demós. Demós era um Deus. Demós era um Deus que todo mundo tinha que seguir. O Deus lá de Daniel era outro Deus também, que o rei lá tinha, todo mundo tinha que render culto a ele. Mas então, se você entrar nesses deuses, desses livros, toda a vida, o Deus da idolatria, ele é vencido. O Deus da idolatria, ele é vencido. Ele não tem voz ativa, porque todo jeito ele perde. Vê lá que quando puseram lá o Deus de Daniel, para que ele tinha que fazer tudo, ele saiu perdendo. Então, vamos analisar. Porque eles oraram adiante daquela imagem lá, aquela imagem feia lá que fizeram, durante 9 horas, todo mundo orando, e não aconteceu nada. Mas o Deus de Daniel, o Deus de Daniel não, vou voltar aqui, meus queridos, o Deus de Elias, ele, com 30 segundos que ele fez a oração, o tempo mudou e caiu o trovão, um relâmpago, queimou aquela lenha todinha. Então, na realidade, tudo isso é fatos, talvez lenda, que não aconteceu. Mas os livros constam, tudo nós temos que acreditar.
a sarça que pegava, que brilhava. Olha lá, tem os documentos que falam que a sarça ainda existe até hoje. Em alguns países ela tem ainda. Inclusive no Brasil tem alguma sementinha que a sarça ela dá. As flores tem com 4 ou 5 cores, cada flor. Então ela brilha adiante da lua, de qualquer coisa que você vê, ou se a visão tiver pouca, você vê que as folhas delas faz assim, elas brilham. Então na realidade, vamos analisando fato por fato. Então para vocês, meus queridos, vamos analisando aqui agora. Tudo neste mundo tem as diferenças. Jesus errou. Ou nós erramos. Quando aquele homem falou, eu já tenho aqui as palavrinhas lá, quando falou Jesus, Senhor, quando estiver no reino do céu, lembra-te de mim. Então vamos pegando aqui agora, meus queridos. Deus, Jesus, que é Deus, que fala que Jesus é o mesmo Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma trindade em uma só, 3 pessoas distintas em uma só. Mas quando Jesus falou, ainda hoje estarás no reino do céu comigo. Então Jesus, ele não foi para o céu de corpo e alma, ele foi para o céu só de alma, porque ele levou junto com ele a imagem do bom ladrão. Era 2 jovens, 2 senhores que roubavam muito junto e foram presos. E foram condenados à morte junto com Jesus. Um ficou de um lado e outro do outro. Aí Jesus perdoou aquele que levou a palavra até ele. Senhor, quando estiver lá no reino do céu, lembra-te de mim. Ainda hoje estarás comigo. Então Jesus deixou o corpo e foi para o céu junto com o rapaz. Mas tem a outra contradição de que quando Jesus apareceu para Maria, que Maria foi tocar na mulher, não me toca. Eu ainda não estou purificado. Então Jesus aceitou o bom ladrão e levou-o para o céu e rejeitou Maria, que era sua colega, que andava junto com ele há tempos e há tempos. Então, na realidade, vamos começando aqui agora, meus queridos e minhas queridas. Eu vou sair aqui um pouquinho aqui, somente da gravação que está sendo feita, que vai entrar agora daqui um pouco, 8 horas, ela está no ar, dentro do meu TikTok. Ali vocês vão ver onde que ela vai sair, esse pedacinho que eu fiz aqui agora, viu? Vocês vão ver lá que ela vai sair, esse texto até agora vai sair lá no TikTok, no Snap e no Facebook, vão sair mais rápido, porque eu vou para outro compromisso agora ainda daqui um pouco. Então, meu querido, voltando aqui agora, todos nós sabemos de que naquela parte, ali onde Jesus rejeitou Maria, que é aquela mulher que andou com ele desde o início, trabalhando com ele, se aquilo, ele rejeitou ela, não me toque. Mas o bom ladrão, ele falou com ele, vamos para o céu. Então, na realidade, ali, se for verdade, Jesus protegeu o ladrão e abandonou a mulher que andou com ele o tempo inteiro, naquelas partes, por lá e para cá, para lá e para cá, ela foi abandonada por Jesus, falamos assim, no sentido. Então, meu querido, vamos pensando bem a cada momento e a cada instante de que, na realidade, nós podemos estar errados em alguma coisa. Vamos começando aqui agora, voltando aqui agora, lá na Arca de Noé. A Arca de Noé, ela foi, falamos assim, num sentido, ela veio há 1.600 anos antes de Cristo. Agora, pelos documentos não está muito, se há 1.600 anos da era atual, não, 2.600 anos, se é da era atual, agora, somando lá 600 anos antes de Cristo, mas porque tem muita contradição, quando você entrar nos documentos, você vai achar muita diferença. Então, vamos pegar aqui agora. A Arca de Noé, por que a Arca de Noé aconteceu? Porque quando Deus fez o mundo, falou, faça-se o homem a nossa imagem e semelhança. As terras, que quando ele mandou que brotasse vida, brotou a vida em tudo quanto foi lugar do mundo. Então nós temos aqui agora, era para nós não termos o japonês, o chinês naquela mesma região lá, falamos assim, região A. Eles todos têm o olho assim, cabelo corrido, todos são da mesma cor,
o olho é igual. Então vamos buscando aqui agora. Vamos lá na Itália. Os italianos são aqueles homem alto, aqueles homem forte, cabelo meio loiro e cabelo corrido. Vamos pegar só 3 exemplos. Nós temos índio, que no mundo inteiro todos parecem com o outro, não tem diferença. E temos as línguas de todos os países. Agora os índios, vamos ver aqui. Cada lugar que brotou um bocado de índio, eles fizeram as suas choupanas e foram viver ali dentro. Ali eles não tinham conhecimento de arroz, feijão, batata, cenoura, couve, carro, isso e aquilo, não. Eles mesmos construíam suas armas para matar os bichos e fazer seus alimentos. E cada um tem a sua língua. Então tem a língua indigena, que são muitas línguas. No Brasil mesmo, acho que tem 2 ou 3 dialetos de índio que falam a língua deles, porque eles foram criados em lugar diferente. Mas, meu querido, talvez amanhã eu volte nesse mesmo assunto dos índios. Os índios todos eles têm os cabelos corridinho, a cor dele é uma cor só, não tem diferença. Eles mudam através daqueles trem lá que eles põem, aquilo ali para mudar o visual, para ter os caciques, ter os chefes. Então, na realidade, já vem sendo nomeado desde o início do mundo. Então, vamos voltando aqui agora. Aí nós vamos pegar aqui agora, de que na realidade, aí quando Deus fez o mundo, Deus morava aqui na terra junto com eles. E Deus não tinha lugar para ficar. Ficava um lugar, ficava no outro. Mas aí quando os homens começaram a se manipular com as suas tragédias, suas travessuras, as coisas mal feitas, os desejos de tomar tudo que é dos outros, Deus falou, não dá para eu ficar junto com o homem que eu criei. Eu vou criar o jardim de Éden. Mas aí Deus mandou que se formasse aquele jardim lá, e com portão tudo para ele entrar lá para dentro e ficar lá, livre do povo que ele criou. Tem até uma parte que fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, os seres humanos. Aí então ali ele volta para ali para dentro, mas aí ele tinha que ter alguém para tomar conta daquilo ali. Mas ele não confiava naquele povo que estava ali de fora. Não, ele não confiava. Aí pegou e fez um homem. Outro homem, aí ele mesmo fez o homem da terra, não foi a terra que brotou. Ele fez da terra, fez um boneco, soprou, deu o sopro da vida. E aquele homem tomou conta do jardim de Éden. Agora nós não vamos falar sobre isso, não, eu vou só falar para vocês o porquê. Então, na realidade, aí Adão, ele saía, quando Deus não estava lá, ele saía do jardim de Éden, ia para a rua e arrumava mulher lá na rua. E virou um paquerador. Mas, aí a última mulher de Adão foi a Lília. A Lília queria dominar Adão em todo. Na Bíblia ali, vocês vão lá em Gênesis, ali do início de Gênesis, 1, 2, e vocês vão achar que, por que separar? Que ela queria mandar nele, ela queria ser a chefe, aí separou dele. E Adão ficou sozinho, aí Deus via Adão sozinho, aí sentiu de que o homem não deveria morar sozinho. Falou, Adão, vou arrumar um casamento para você, uma mulher para você, dizemos na nossa língua. Falou, não senhor, eu não quero. Essas mulheres da rua aí, dessas mulheres que vivem aí, nenhuma me serve, eu quero uma mulher que saia de mim. Aí Deus analisou o pedido e deu um sono nele, tirou a costela e fez mulher. Mas ele demorou a entregar a mulher. Isso aí são os documentos que vão constando, meus queridos. Aí ele demorou a entregar e ela também tinha o desejo da carne e começou a se coabitar com os outros lá fora. No dia que Deus foi entregar, ela já tinha um filho por nome de Caim. Então, na realidade, vem o filho dela e eles foram morar junto. Aí ela entrou para dentro ela passou para dentro do jardim de Éden e foi viver com ele. Então lá tinha os alimentos, tinha tudo, mas tinha uma fruta que ela não podia comer. Que essa fruta não tinha nome. Aí depois agora do Novo Testamento que vieram, votaram e deram o nome entre o figo, a maçã e a romã. Foi 3 frutas que tiraram para fazer os símbolos da Bíblia, ou seja, da serpente. Então não existia serpente. Existia cobra, ou seja, ou não existia cobra. Se você for entrar dentro dos livros, não existia. Então, na realidade existia a cobra. Então, vamos pegar, meus queridos, vamos ler 2 palavras, existia ou não existia, existia ou não existia. Para mim e para outro, e tudo existia e não existia. Então, na realidade, aí a Lília, quando viu Adão com outra mulher, aí começou a fazer inferno na vida deles. E ela entrava lá dentro do jardim de Éden e ia conversar com Eva.
e vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Quando é um dia, ela falou, para essa fruta não podemos conhecer, que aquela fruta é do conhecimento. Ela falou, por isso mesmo que Deus fez aquela fruta, porque se você comer daquela fruta, você vai ser mais poderosa do que ele, porque a sua mente vai abrir para tudo e você vai ser mais poderosa do que Deus. Você come dela e dá para Adão. Então, a Eva foi, comeu a fruta e deu para Adão. Então, na hora que Eva comeu a fruta e deu a fruta para Adão, aí eles se viram um outro com o desejo. Mas tudo é conversa para boi dormir. Que Adão tinha o desejo da carne, Eva tinha o desejo da carne, todos tinham o desejo da carne. Então, na realidade, meus queridos, para aí. Então, todos tinham o desejo da carne. Então, na realidade, aí, quando Deus chegou, ou pulamos assunto, viu? Fala em Gênesis. Gênesis 1, até o Gênesis 6, essas palavras que eu estou falando, vocês vão achar todas. Então, vamos pegando aqui agora. Aí Deus chegou, Adão, cadê você? Estou aqui. Adão escolheu atrás de uma moita. Mas aí já tem que Adão já estava vestido com roupa de folhas, e aí tem outro documento que fala que Deus que fez, pegou aquelas folhas, envolveu no corpo dele e amarrou, para que dali ele não podia ser visto a sua nudez. Então, na realidade, aí vamos pegando aqui agora. Aí quando Deus falou, Adão, tu comeste a comer, quem te deu a fruta? Esta mulher que me desse, que era Eva. Chamou Eva, quem mandou se dar a fruta para Adão? Aquela mulher ali. Aí Deus chamou a Lília. Falou, agora vamos fazer o julgamento já. Vamos pular uns assuntinhos. Por que desse a fruta para ela? Aí Deus fala para as duas, olha, eu vou dar o castigo para vocês. Daqui para frente, Eva, você parirá com dor. Que ela paria não sentia dor. Então, na realidade, peraí. Eva não tinha filho. Mas como que ela ia parir com dor? Se ela não sabia parir. Nunca tinha parido. Como é que ela ia parir? Como é que tinha filho? Parirás com dor. E você, mulher, de agora em diante, rastejarás pelo chão, com o ventre pelo chão, rastejarás com o ventre pelo chão, e se alimentarás do pó. Entre vocês duas, mulher e essa serpente que virou agora, perdeu seu corpo e virou uma cobra e foi andar rastejando pelo chão. Entre vocês duas colocarei uma intriga. Você, mulher, vai tentar pisar na cabeça dela, massacrar a cabeça dela, e ela vai tentar morder no seu calcanhar. A que for mais rápida que vai ganhar. Então, na realidade, dali para frente criou a cobra. Aí deram o nome de serpente. Aí que vem, aí, quando foram para escolher aquele negócio ali, aí a serpente, ela andava nas frutas ali, andava ali por ali naquelas árvores, aí dá-se o documento que foi antes que a serpente apareceu e tentava a Eva, mas quem tentou Eva foi a Lília. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, vamos pulando para frente aqui agora, porque se nós for mexer aqui, nós vamos falar sobre a Arca de Noé. Quando Noé tinha 600 anos, 500 anos, que lá naquela região lá, estava tudo aquele trem, tudo desarregulado. Depois eu vou falar sobre um pouquinho sobre os homens gigantes. Estou falando baixo aqui, meus queridos, estou forçando a garganta para não sair voz, porque tem uns vizinhos que dormem aqui, então ele levanta 6 horas, 6 e pouco, ele levanta. Então, na realidade, estou falando mais baixo aqui, pertinho. Aí, então, na realidade, aí Deus foi e chamou Noé, que entre toda a população que tinha ali, que fazia coisas erradas, só queria farra, isso e aquilo, bam. Aí Noé era o homem mais íntegro a Deus. Ele foi e escolheu Noé para fazer a arca e planejou o dilúvio, para matar todo mundo. Mas os assuntos são muito grandes, que dificilmente eu posso explicar para vocês tudo. Eu teria que fazer no mínimo 30 horas de vídeo para jogar esse conhecimento todinho para vocês, até nós chegar na Arca de Noé. Mas ali é muita coisa para trás que nós temos que estudar. E eu peço para vocês, se vocês quiserem estudar um pouco, tiver coragem de entrar onde eu entrei, e vão entrando e vão estudando. Então, na realidade, meu querido e minha querida, todos nós devemos acreditar. Então, ali, naqueles momentos ali, que Deus falou para ele, faça uma arca, que eu vou destruir tudo. Vai ficar só você, a sua mulher e seus 3 filhos com as esposas. Aí Noé começou a fazer a arca.
Agora, vamos entrar aqui nas arcas de Noé, nas arcas de Noé, porque aí começou, quando aconteceu a arca, aí começou todos aquele pessoal ativo começaram a fazer a arca de Noé, cada um contando uma história. Hoje são mais de 20 mil igrejas, cada uma conta, faz um filme da arca de Noé, tudo diferente. Então Noé foi construindo a arca e aquele povo, e cada arca que você vê tem uma história diferente, que o pessoal ia lá, criticava, outro criticava, outro criticava, outro criticava. E aquela arca era uma arca comprida, tinha 150 metros de comprimento, tem uns que falam que era 16 metros de largura, 40 metros de altura, e naquele tempo, pelo que falam fazer a arca, não existia nada de ferramenta, eram os bichos que ajudavam. O leão carregava uma coisa, o elefante carregava aqueles palmas pesados ali, com aquela tromba levando lá isso e aquilo. Aí eu vi um vídeo agora, que o cara mostrando lá que Noé ele tinha que fazer a arca, era muito pesada, tinha que analisar o chão todo em primeiro, naquele tempo não tinha esse pessoal que analisava a terra, e ele que saía amassando o chão, pisando aqui, pisando ali, até achar um lugar, e ele não podia ir para o deserto, onde não tinha árvore, não tinha nada para pegar aqueles lugar mais seco, que é onde a terra era firme. Ele não podia, porque ele tinha que ir para onde tinha muito mato, tinha que ir naqueles brejos, aí ele pega as mãos assim, faz, massa aquela terra ali, pisa no chão para ver se aguentava o peso da arca, que a arca deveria pesar muitas toneladas, que vocês viram o tamanho dos paus, as grossuras daqueles paus que eles carregavam para lá, e só Noé, os 3 filhos, carregavam aqueles paus. Ali tinha a ajuda dos bichos que iam ajudando. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, quem registrou esses fatos? Quem registrou isso? Então, vamos chegando aqui na realidade. A gente já está quase, meus minutos, já está com 20 minutos de gravação. Só posso gravar no máximo 32 minutos de gravação. Então, na realidade, vamos buscando aqui agora. Mas então Noé começou a fazer a arca. Noé começou a fazer a arca, foi fazendo. Ele gastou 100 anos para fazer a arca. Quando ele tinha 600 anos, foi o dia que a arca começou a chuva. Mas, gente, se vocês verem cada filme que tem, vocês vão achar 100, 200 filmes, 300 filmes, 400 filmes, cada um diferente do outro. Ali vem os encontros da arca, como é que foi contando aquilo. Cada igreja tem a sua equipe lá e faz aqueles filmes, que tem ator que faz filme daquilo ali, que ele trabalha para 2, 3 igrejas diferentes. Mas aí ele faz os papéis tudo diferente de acordo, aquela igreja, aquela entidade manda fazer os vídeos. Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos analisando aqui agora. Deus ordenou que Noé pusesse de cada animal, um casal. Dos animais nocivos, aqueles animais que podem matar, pintar e bordar, um casal. Dos animais que era amigo, que animais que não era nocivo, que matava e comia aquele que podia ser até 7 casais. Era 2 casais, 2 documentos, fala até 7 casais. Então, na realidade, aí nós vamos pegando, entrando agora dentro da construção de uma arca, de uma. A arca muito grande a arca, você precisa ver o jeito. Aí mostrava por dentro, lá quando eles iam lavar os rejeitos dos animais que faziam cocô, faziam xixi, e tinha os lugares mais baixos assim, igual tem aqui hoje, faz no lote ali o lugar mais baixo para a água correr. Agora, se essa arca, ela tinha tantos metros, ela tinha que entrar dentro da água tantos metros, no porão dela lá embaixo era fundo. E como é que eles abriam aquelas janelas para aqueles rejeitos descer, para a água sair para a água, porque a água que eles lavou seria o esgoto, e a água não voltava para dentro? Vamos analisando muito bem, meus queridos. Vamos analisando muito bem. Então ali mostra direitinho, ali igual põe nos postos de gasolina, aquele cercado ali por trás ali, aqueles buraquinhos, aquelas trilhas de ferro para a água correr, para não sair para o outro lado. Então tinha tudo, o esgoto, tudo. Aí tinha muitos mil animais. Então ele fez lá dentro tudo bem feito, separar o lugar do leão, o lugar da onça, o lugar do cachorro. Aí vem a contradição. A chuva durou 40 dias, chovendo. Depois de 40 dias que a chuva cessou, aí tem vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu não vou mostrar para vocês não, vocês entram lá que vocês vão achar. A água gastou 365 dias, gastou 1 ano para a água baixar. Aonde que Noé conseguiu o alimento para alimentar todos esses animais
desde passarinho até tudo. Vamos tratar de tudo que estava dentro da arca. 1 ano. Então, na realidade, vamos analisando bem, meus queridos. 1 ano ele gastou para zelar desses animais. Vamos chegando aqui um pouquinho aqui agora. Vamos tratar por exemplo, aí quando abaixou tudo, que Deus mandou que fosse um corvo, na Bíblia fala que é o corvo, do outro dia fala que é uma pombinha, e vai daqui, vai dali, a pombinha voltou, outro dia não voltou, outro dia o corvo voltou, outro dia outro não voltou. Quando um trouxe um galinho, folha verde na mão, no bico, eu pus a mão aqui e falei na mão, no bico, aí ele acreditou que já tinha terra. Mas ele, naquele barco dele, não andava. Ele não tinha remo, não tinha motor, não tinha nada. O barco foi só subindo. Quando ele desceu, que a água foi acabando, ele ficou no mesmo lugar que ele estava. E por que estão encontrando os barcos, a Arca de Noé, em vários países? Cada um país, que uma igreja que faz, encontrou arca em um lugar. Então quer dizer que essa arca foi aquele sistema da prosperidade. Ela foi se multiplicando e saindo em todos os lugares. Porque um está na verdade e todos estão na mentira. Ou um está na mentira e todos estão na verdade. É o que eu falo para vocês, vamos cruzando aqui, sim ou não, a verdade ou a mentira que nós vivemos. Então, na realidade, todos nós sabemos que, na realidade, era só uma arca. E por que são encontrados vários tipos de arca? Então, deveria, nesse dia lá que aconteceu aquilo ali, devia estar sendo feita uma arca lá no Japão, outra lá na África, outra lá em outros países, outra em outros países, cada país tinha sua arca. Porque ali, como nós tratarmos agora, meus queridos, vamos pegando aqui agora. Eu ainda não estou tratando dos animais, ainda não, os animais ainda vão vir a sua parte. Então, naqueles lugares onde foi salvo, devia ter, cada lugar daquele tinha um Noé. Porque as espécies de homem e de animais, todas foram criadas. Todas. Porque ali no dilúvio morreu todo mundo. Então, se fosse verdade e fosse só uma arca, era para existir só uma língua e só uma aparência de rosto. Se ela foi lá no Japão, os 2 que salvou eram japoneses, os 6, e mais no casal os 2, seria 8, foi ou seria, eu não sei como que fala a palavra certa. Então, todos eles, se eles eram filho de Adão, ou filho de Noé, eles deviam parecer com Noé, o olho, o cabelo. Então, aí quando eles foram reproduzindo, não tinha jeito de entrar a família japonesa, outras famílias em outros países, igual Angola, que é o Salmão Forte, aquilo. Então, vamos analisar bem. E era só uma língua, que eles saíram falando a mesma língua. Eles saíam de todos os lugares que fossem, os países que fossem povoando. Igual o Brasil, gastou 1.500 anos para chegar gente aqui no Brasil, veio de fora. Então, a língua nossa, quem trouxe para cá a língua nossa, fosse português. Mas se tivesse sido chinês, a língua nossa era chinesa. Mas como foi o Portugal que veio descobrir o Brasil, aí a língua é portuguesa. Mas ali no Paraguai, a língua de lá já é outra, o dialeto de lá já é outro. Cada um país tem uma língua diferente para falar. Aí então, se nós formos analisarmos, aí vem aquelas mentiras. Nirod, quando fez a Torre de Babel, que queria subir, chegar até o céu, aí Deus veio e confundiu a língua deles. Aquele pessoal que vieram de fora para ajudar a fazer ar, quando eles voltaram para suas terras, cada um falando de uma língua diferente. Não aconteceu. Então, na realidade, meu querido e minha querida, já está quase chegando o horário de eu parar esta gravação aqui agora, já está com 27 minutos. Então, vamos analisando aqui. Os índios, eles foram criados na face da terra, quando a terra brotou. Mas depois do dilúvio, morreu todo mundo, não ficou ninguém. Aí será que Deus ordenou? Ou tinha outra arca dos índios, para os índios começar as suas gerações novamente. E se jogou tudo para o mundo inteiro. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, a contradição que está dentro disso aí, é que se você for analisar, como que voltou esse povo todinho, quando o povo entrou lá para aquele lugar, aí virou chinês, virou português. Gente, vamos analisando
cada coisa por cada coisa. Então, na realidade, se nós formos voltar lá atrás, os homens gigantes, que foi antes do dilúvio, acabaram-se todos, não salvou ninguém. E como que apareceu Golias, que era um homem gigante, tinha 3,5 metros de altura, tinha força, pegava 2 homens assim, fazia coisa assim? Os homens gigantes, eles nasceram através de Deus. Quando descontrolou novamente na face da terra, antes do dilúvio, Deus mandou que os anjos descessem aqui para apaciguar a terra. Aí Deus já não morava mais no Jardim de Éden, e o Jardim de Éden era aqui na terra. Deus não morava lá mais, Deus tinha subido para o céu. Aí mandou que os anjos descessem do céu. Quando os anjos chegaram aqui, que viram aquelas mulheres bonitonas, aquelas moças bonitas, filhos dos ricão, aí falaram, não vamos voltar para o céu mais não, vamos arrumar, cada um arrumar um casamento aqui, vamos ficar aqui. Aí daquele casamento dos filhos de Deus que desceram, surgiu os homens gigantes, entre aqueles casamentos dos humanos aqui da terra, com os santos filhos de Deus, os anjos, não sei como é que fala o nome certo, porque cada livro fala uma coisa. Então, na realidade, nasceu os homens gigantes, mas os homens gigantes ali se acabaram. Quando Deus viu que aqueles homens ali estavam fazendo aquela tragédia, aquelas coisas, viraram os humanos aqui da terra, Deus falou, chamou eles e falou, és carne, porque dali os espíritos que vieram se tornaram carne. És carne, meu espírito não permanecerá em vós por mais de 120 anos. Mas ali, naqueles 120 anos, que tinha gente que vivia 900, igual Matusalém viveu 950 anos. Mas quando você for pegar os antecedentes de Matusalém, que era neto, bisneto de Enoque, filho de Caim, aí vem a contradição. Aquele homem não dava 1050 anos até o dilúvio. Ele teve que sair por trás, por algum lugar, e achou uma brechinha lá, escondeu num lugar, ou arrumou um barquinho para ele, e ele passou de 1050 anos. Outros documentos falam que ele viveu 950 anos. Então, na realidade, vamos voltando aqui agora. Então, quando Deus abaixou a terra, que falou para Noé, isso aqui tudo é seu agora. Você vai povoar novamente. Não, eu povoar? Senhor, não vou cair nessa não. Quando tiver tudo perfeito, você vem com um estalar de dedo, acaba com tudo novamente. Aí Deus rende obediência a Noé e fala, não, Noé, nunca mais farei isso. Eu vou pôr um sinal, uma aliança fazer contigo, de que nessa aliança você vai entender de que eu vou fazer um sinal aqui sobre a face da terra. Quando vir uma chuva muito pesada, vai nascer um arco na frente. Ali, quando eu vi aquele arco, aí aquele arco ali vai acabar a chuva. Vamos analisando. Então, meus queridos, eu vou sair aqui agora do YouTube. Amanhã eu vou começar com esse mesmo assunto, arco-íris. Talvez eu vou fazer dois vídeos de 30 minutos, 35 minutos, 32 minutos, para que vocês tenham noção do que aconteceu, o que vai acontecer para frente. Que é muitas coisas que tem que falar. Que a Arca de Noé, olha lá, que é um conto de fada que não existiu. Mas, senhores, se vocês que pregam a Arca de Noé, vamos pegando aqui agora e vamos trabalhando nessa parte aqui. Pega uns papel e vai calculando. Cada coisa que eu for falando, amanhã eu vou me aprofundar mais sobre os animais, o gavião, a cobra, o leão, e vamos lá e vamos pegando aqui a vida desses animais, como que foram reproduzidas. Então, meu querido, amanhã eu continuarei desse mesmo assunto do arco-íris e começo já falando sobre a vida dos animais. Que a paz seja com todos vocês, meus queridos e minhas queridas. Um abração. Que é o Criador Supremo de todas as coisas. Para entendermos onde estava Jesus quando Satanás foi criado, precisamos primeiro compreender quem Jesus realmente é segundo as Escrituras. O Novo Testamento apresenta Jesus como existindo eternamente como o Filho de Deus. Ele não é uma criatura, mas existe em perfeita união com Deus. Como está escrito em Colossenses, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esta declaração bíblica é fundamental para a nossa compreensão. Jesus não simplesmente existia quando Deus criou Satanás.
Ele estava presente e atuante quando Deus formou o ser angelical, que mais tarde se tornaria Satanás através de sua rebelião. Inicialmente, esse ser era Lúcifer, o portador da luz, criado perfeito em seus caminhos por Deus, como descrito em Ezequiel, capítulo 28. As Escrituras nos dizem que Lúcifer era o querubim ungido, perfeito em beleza e cheio de sabedoria. Ele foi estabelecido por Deus no Monte Santo, caminhando no meio das pedras de fogo. Era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza, e ele corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. No livro de Isaías, capítulo 14, encontramos mais detalhes sobre esta queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.